Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ressonância harmônica. O que é a ressonância harmônica? Conhecida como RH? Bom, a ressonância harmônica ela é uma ferramenta desenvolvida pelo professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto, para quem não sabe, ele explica muito sobre mecânica quântica. E no site dele tem mais de 150 horas gratuitas de palestras que falam sobre como funciona o universo, que fala também sobre a realidade, tá? Sobre a Matrix. E é muitas coisas, e é um conhecimento muito abrangente, muito necessário e que expande nossa mente. Então, muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é RH, como ela funciona, né? De que forma pode adquirir. Então, esse vídeo é para explicar direitinho para vocês como funciona a RH, como você pode adquirir, né? Ela, que pode ser por meio gratuito ou pago, e de que maneira essa informação ela é inserida, né? No seu subconsciente. Bom, inicialmente você precisa, começar os estudos, tá? A RH só é possível após você iniciar os estudos. Exceção, casos de crianças, ou menores de idade, onde o pai é responsável e ele pede a RH para o seu filho, Ou casos, por exemplo, de pessoas interditadas, Ou seja, que tem alguma doença mental, E que outra pessoa é responsável por ela, tá? Então, nesses casos, fica aqui meio que dispensado, Assistir o conteúdo, por conta que a pessoa responsável pelaquela outra pessoa que vai solicitar. Bom, entendido isso, como é que você faz para pedir a sua RH? É necessário um processo. Como é que é esse processo? Você vai acessar o site oficial do professor Hélio Couto, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E você vai fazer o seguinte: lá tem o caminho das palestras. Também tem um roteiro lá, no site, onde você pode seguir a ordem certinho. Então, tem o caminho das palestras 1, o caminho das palestras 2 e o caminho das palestras 3. Para você pedir a RH, você precisa assistir os caminhos da palestra 1 e os caminhos das palestras 3, porque eles são obrigatórios. O 2 é dispensado, tá? O caminho 1 e o caminho 3 é gratuito. Já o caminho 2, ele é pago, por isso que é dispensado, tá? Então, você precisa assistir. São mais de 150 horas de palestras falando como funciona o universo. Falando da mecânica quântica, Falando também de líderes espirituais, dos mestres, Quebrando muitas crenças e paradigmas, Então, a partir do momento que você começa a assistir aquele conteúdo, você já começa a ter uma expansão. A sua visão, que antes era limitada, curtinha, ela começa a expandir, a crescer. Então, muitas pessoas já começam a ver a modificação na sua vida a partir dali. Quando você começa a assistir os vídeos do professor Hélio Couto, há vários relatos, inclusive o meu, que já começou a sentir como se já estivesse ressonando, sentindo a ressonância harmônica de certa forma. Muitas vezes sentindo algumas cartazes, crises de choro, ansiedade, e tudo mais. Porém, superado esse processo, do caminho das palestras, o professor, durante o percurso, ele indica filmes para que você assista e livros para que você também leia. Por que é importante você ler e assistir, esses filmes? Porque vai expandir e vai dar um entendimento muito melhor das palestras. Então, tem muito conteúdo nos livros, quando você lê, que você começa a compreender. Você começa a entender o que é ato para venda, você começa a entender como é o colapso de onda, como você cocria a sua realidade, você começa a entender como funcionam as infinitas possibilidades do universo, você começa a entender muita coisa mesmo, sem sombra de dúvidas. Então, alguns livros que o professor indica, O Campo, O Poder do Subconsciente, Caminho Infinito, As Máscaras de Deus, também é um tema muito pertinente para a gente entender, sobre como funciona no universo essa questão de ter vários deuses,
e a divisão das crenças. Então, são vários livros que vai contribuir. Outro também que é muito interessante é o Universo Autoconsciente, de Go Once. Eu não sei falar, tá, gente? Mas se você colocar no Google, você vai achar o Universo Autoconsciente. Ele é um livro muito, mas muito bom, que vai fazer com que você entenda, né, a correlação também, né? Então, o entrelaçamento quântico, né? E tudo mais, tá? Parece um pouco grego para quem nunca fez a RH ou não entende muito de mecânica quântica, mas esse conhecimento vai ficando claro na medida que você vai estudando, na medida que você vai assistindo as palestras e vai lendo o livro, tá? Que vai dando um entendimento muito maior. Além disso, depois que você encerrar, né, o caminho das palestras, você já assistiu alguns filmes, leu alguns livros. Um livro que você deve ler é o Mentes Informadas. Esse livro é disponibilizado gratuitamente em PDF no site do professor para que você leia. Você só pode pedir RH depois que você fazer o caminho das palestras e ler esse livro. Esse livro ele é muito importante porque você vai entender o que você pode pedir na sua RH. Claro que são infinitas possibilidades, mas também vai te dar uma noção dos arquétipos que você pode pedir para expandir, né? Vai te dar uma noção de consciências e tudo mais. Então, é muito importante a leitura desse livro, né? Mentes Informadas. Ele tem 400 e poucas páginas, mas é uma leitura muito rica, né? E realmente vai clarear muito a mente para ajudar você a fazer os seus pedidos. Muita gente tem dúvida de como pedir, né, a primeira onda, né? Então, esse livro vai ajudar muito, tá? E primeiro que ele também vai dizer sobre como funciona, né, a RH, de que forma ela atua, né, de que forma ela vai entrar na sua vida, né? E também como funciona o deslanchar da carruagem, né? Porque logo no primeiro mês é mais rápido, depois a pessoa vai depender de como ela está lidando e soltando, vai ter algumas cartazes, né? Então vamos por pontos. O que é cartazes? Cartazes são sintomas que podem ser físicos, né? Mentais, mas coisas do tipo emocionais, né? Coisas do tipo, às vezes, uma dor de cabeça, às vezes um enjoo, às vezes uma diarreia, às vezes, né? Uma vontade de chorar porque ali tá acontecendo limpeza, e às vezes nada, né? Das cartazes que eu tive foi dor de cabeça, né? Também incômodo na garganta, uma leve diarreia também. Essas foram algumas cartazes que eu tive. Não me deu crise de choro nem nada, tá? Eu considero que foram leves, bem levezinhas, tá? E, inclusive, logo no começo, acho que foi na minha segunda ou terceira onda, eu queimei 2 roteadores, né? E também um notebook. Bom, entendido que é uma cartaz, então vamos lá como funciona o RH. Você já passou pelo processo das palestras, já leu o livro e agora você vai pedir a sua onda de informação. Então você vai lá mandar um e-mail para o professor e vai solicitar, né? Professor, eu quero a minha onda. Aí ele vai mandar um questionário e você vai responder esse questionário, né? E vai enviar com os seus pedidos para ele. Bom, você tem a opção de pedir paga ou gratuita. Se você pedir paga, o valor atualmente é R$ 290. Eu não sei há quanto tempo tá, mas durante todo o tempo que eu fiz foi esse valor. Se você pedir, tem a opção também de pedir gratuita, tá? Então é pelo ICA. Demora um pouco mais para chegar, porque tem uma fila enorme de espera. Porém, né, você recebe primeiro a RH e depois você faz o pagamento. Como é que você recebe? Você recebe por um link, tá? Para ouvir esse áudio. Eu já peço automaticamente, então eu não recebo nenhum link, nada. Eu peço ativação automática e a minha onda inteligente, ela vai me alcançar, tá? E vai saber a melhor hora de chegar até mim. Como que essa informação entra na sua mente, né? No seu subconsciente? Ela entra por meio do seu cérebro, né? Do seu tubo neural. Então, ela é uma onda, tá? De informação que porta a informação que você pediu, as consciências, os arquétipos, né? Às vezes as coisas materiais, e ela vai entrar, tá?
Geralmente é por meio de símbolos, né? O professor até explica isso, que são símbolos que são fornecidos, porque o cérebro ele entende a linguagem dos símbolos, né? Independentemente se você entende ou não, aquilo já está ali. Então, na medida que você vai soltando, na medida em que você não coloca ansiedade, na medida em que você permanece estudando, trabalhando e ajudando, né? Aquela onda vai entrando, tá? E as informações vão entrando, e você vai expandindo, né? As crenças vão sendo eliminadas, né? Tem pessoas que sofrem muitos cartazes nesse período, tem outras que não sofrem muitos cartazes, né? Mas isso vai depender de como está o seu ego, vai depender de como você está aceitando o processo e de quanto você está pisando no freio. Também de como você está enxergando a zona de conforto, né? Porque muitas vezes a gente fica ali na zona de conforto, na zona do medo. E a gente pisa no freio sem perceber, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, mas RH não funciona, não deu certo. Mas você não percebeu onde é que você estava pisando, onde é que você estava apresentando resistência, né? E principalmente quando você coloca ansiedade, é um problema muito grande, né? Porque aí você fica toda hora olhando, né? Para ver se aquilo está acontecendo. E às vezes aquilo tá para acontecer e de tanto você colocar ansiedade que não acontece na sua vida. Então é muito importante soltar, é muito importante ter paciência, é muito importante continuar trabalhando, estudando e ajudando. Ponto. Superado isso, né, a forma de como a RH atua, né, de como você pede, de como você paga, o primeiro mês, geralmente, realmente, você começa a sentir muitos resultados, né? As coisas começam a caminhar, que nem o professor fala, né? E realmente, acontece mesmo assim, né? Bom, comigo, o primeiro mês, né? Os primeiros dias, né? Foram um pouquinho mais devagar, mas depois começou a melhorar. Como, por exemplo, começou a surgir oportunidades para mim, né? Oportunidades também financeiras, né? Coisas que eu pensava, né, que eu queria, lanche, por exemplo, do nada aparecia, né, alguém vinha e me chamava para lanchar ou trazia esse lanche para mim, né, objetos também pequenos, cocriação e muitas outras coisas. Uma alegria imensa, né? E também a onda ela é inteligente, né? Ela vem com um amor incondicional de Deus, né, do todo. Então você sente uma energia a mais. É muito importante que durante o processo você permaneça estudando. Porque quanto mais você estuda, mais você absorve, mais você aprende, mais você expande, né? E mais capacidade de co-criar você tem, de co-criar conscientemente. É muito importante também que você domine seus pensamentos. Porque o pensamento negativo nesse momento, ele pode ter um alto poder destrutivo para você. Então, toda vez que você pensar algo negativo, você tem que cancelar imediatamente. Porque você pensar o negativo é instantâneo. Por que isso, gente? Geralmente, né, o nosso inconsciente coletivo, ele tem uma energia muito densa, uma energia muito negativa. E o que acontece? Essa energia negativa, né, afeta a gente. E afeta muito mesmo quando você também tem aquele potencial negativo. Isso faz com que você cocrie muito rápido, porque você geralmente coloca muito sentimento nas suas emoções negativas, né? Isso acho que é basicamente quase todo o indivíduo, né? A partir do momento que você começa a dominar os seus pensamentos e modificar os seus sentimentos, né? Quando você sente raiva, por exemplo, você começa a direcionar aquela raiva para co-criar algo positivo, né? E você redireciona o seu pensamento, você consegue fazer coisas maravilhosas. Então, há muitas pessoas sentem muita cartazes forte por conta desse redirecionamento negativo para o negativo mesmo, né? Então, assim, eu estou na minha sexta onda, em fevereiro agora eu vou para minha sétima onda, e muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu já deixei um depoimento aqui no meu canal do YouTube, mas eu vou dizer novamente, né, resumidamente. Já mudei de cidade, né, acabei morando sozinha, depois voltei, né, mudei as crenças, todas as minhas crenças que eu tinha, né, creio que muitas delas foram eliminadas,
preconceitos religiosos, principalmente, que eu tinha, assim, um grande preconceito sobre algumas religiões, sobre algumas crenças, sobre algumas coisas, tá? Mudança de profissão, tá? Hoje em dia eu trabalho com a numerologia, com o tarô, com a terapia, né? Antes eu trabalhava com a advocacia, então eu resolvi vir fazer essa mudança de profissão, né? Atualmente estou na transição, né? Porque tem algumas pendências sim que eu ainda estou acompanhando, né? Mas eu pretendo focar nessa minha área agora. E eu estou muito feliz. Depois que eu entendi a minha missão, depois que eu entendi, né, como funciona a minha motivação, também eu compreendi muitas coisas a respeito de mim que antes eu não sabia, tá? Inclusive, na minha primeira onda, eu quis saber qual era a minha missão de vida, tá? E isso chegou até mim por meio da numerologia, né? E depois que eu comecei a estudar numerologia para aprender as minhas particularidades, né? Eu mudei a minha assinatura e tudo mais. Então, eu achei na numerologia uma nova profissão, porque foi condizente com a minha motivação e com a minha missão de vida, tá? Isso não quer dizer que você vai precisar mudar de profissão. Se você está super feliz na sua profissão, está dando tudo certo, você está fazendo bem. Importante, gente, você começar a fazer algo negativo, por exemplo, para alguém. Isso vai criar antimatéria, tá? Então, isso mais cedo ou mais tarde vai vir para você. Então, é muito importante que você olhe o outro como você gostaria que lhe tratassem, né? Então, sempre faça o bem, tá? Eu comecei a sentir muito amor incondicional, né? Muita alegria, muita autoestima. Claro que eu sou um ser humano e às vezes eu tenho um momento de baixos, né? Mas não é extremo, tá? Tem uma superação aí mais rápida. Alguns arquétipos que eu pedi: arquétipo do empresário, do empreendedor, do investidor, né? Do vendedor, do negociador. Eu pedi também o arquétipo da Mary Moon, né? Também, deixa eu ver o que mais de arquétipo que eu pedi. Eu pedi do empresário, né? Eu pedi vários arquétipos. Consciências, né? De Jesus, de Buda, de Akhenaton, de Cleópatra, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, eu pedi tanta coisa. Eu pedi bastante coisa, tá? Principalmente nas minhas primeiras ondas, eu pedi muita coisa. Muitas coisas também eu já vi que aconteceram, muitas consciências eu senti. Mas eu vou contar pra vocês aqui a minha experiência com os mestres, né? Jesus, Akhenaton. Então, assim, logo no começo, quando eu pedi, cara, era um negócio muito, mas muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo que eu não tenho como explicar direito o que acontecia na minha mente. Eu deitava, eu fechava o olho para dormir. Eu sentia aquele diálogo maravilhoso de quântica, né? Falando sobre a dupla frente, sobre o átomo, né? Aquela explicação que eu não conseguia ver claramente começou a clarear a minha mente, sim. Isso foi maravilhoso. Também de Goldsmith, Napoleão Hill, né? Enfim, eu pedi muitas, muitas coisas mesmo. E eu acho que isso fez eu expandir muito. Muito mesmo. Principalmente os mestres, né? Pedi sim aumento de vendas. Pedi também arquétipo da atração do dinheiro, do magnetismo pessoal. Pedi também. Eu acho isso muito legal quando você trabalha com a imagem, né? Principalmente quando você trabalha com a comunicação. Eu acho muito legal sim você pedir, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu pedi. Além de pedir coisas para mim, eu pedi para a humanidade, né? Na minha onda, eu pedi paz mundial, pedi expansão da consciência. Também pedi algumas coisas que eu vi no meu mapa pessoal, né? Que eu não vou falar, mas eu pedi algumas coisas, por exemplo, né? Limpeza de karma. Mas também eu pedi muita coisa direcionada para habilidades que eu precisava, né? Para vencer os desafios. É engraçado que o meu desafio, né, principal e que eu estou vivenciando é o zero. Eu estou com 26 anos, eu vou vivenciar até os meus 33 anos, né?
Então, eu tenho aí pela frente mais uns 7 anos, é isso? Para vivenciar esse desafio zero. O desafio zero, ele pode acontecer ali todas as coisas do 1 ao 8. Então, assim, ou nenhuma, né? Mas pode vir todas as doenças que estão listadas ali, né? De 1 a 8. Pode vir bastante dificuldades, mas pode também não vir nenhuma. Mas, sinceramente, eu vivenciei muito, grande parte disso já, né? Mas esse desafio, gente, que eu tô falando é pelo meu mapa numerológico, tá? Então eu pedi algumas habilidades para que eu pudesse vivenciar isso de uma maneira mais leve, né? Uma compreensão melhor. E sim, me ajudou muito, tá? Hoje eu tô passando por esse desafio zero ainda, mas tô super zen, super tranquila. E também, né? O bom de você ter logo o desafio zero é que você tem a possibilidade de limpar todos os seus karmas, né? Todas as suas dívidas kármicas, lições kármicas. E eu acho até que esse meu desafio zero, ele condiz com a RH, com a ressonância harmônica. Então eu acho muito interessante. Mas além disso, gente, a RH, ela realmente ajuda. Tem pessoas que pediram que não sentiu efeito e talvez e pararam também logo no começo. Tem pessoas que pediram uma única onda e já se tornaram co-criadores conscientes. Eu ainda não cheguei nesse estado de co-criador consciente, tá? Co-crio algumas coisas, tá? Eu tô naquele aprendiz ainda, sinceramente, né? Eu já expandi muito à vista do que eu era antes. Como eu já falei, minha expansão vem de muito tempo. Iniciei com as Cartas de Cristo, com o Livro do Segredo, né? Comecei com alguns livros, né, também de autoconhecimento, e depois que eu cheguei a RH, né? Então tem por aí, acho que uns quase 2 anos que eu estou na RH, né? Mais ou menos isso, né? Sexta 1 vai de 3 em 3 meses, né, que a gente pede. Fora isso, os estudos do professor Hélio eu comecei. Então, assim, a expansão é gigante. Eu me olho hoje e não me vejo a Clary do passado, tá? Eu não me vejo, realmente não me vejo. Hoje eu me vejo realmente totalmente diferente. Desde o brilho nos olhos, desde a forma como eu vejo a vida, desde a forma como eu vivencio a vida. Principalmente a gratidão. A gratidão é algo que eu tenho experimentado mais profundamente no meu ser. Coisa que antes eu era ingrata. Eu já tive a oportunidade de falar aqui para vocês que eu já perdi tudo, né? Perdi bens materiais que eu tinha pelo motivo de ser ingrata. E depois eu aprendi a ter gratidão. E as coisas chegaram até mim, as coisas foram acontecendo. Então, quando você fala palavrão, quando você espragueja, quando você amaldiçoa, você atrai essas coisas para sua vida. Então é importante, meus amores, que vocês não falem palavrão, que vocês não amaldiçoem e que vocês não espraguejem ninguém. Cuidem dos seus pensamentos e cuidem das palavras, porque as palavras têm poder. Eu gosto de falar e gosto de indicar para as pessoas que elas busquem aí na internet, no YouTube, tem, né, de vasto conteúdo sobre o experimento do Dr. Masaru Emoto, né, o experimento da água, em que ele pega as moléculas de água e submete a vibrações, né, a palavras de gratidão, amor, também como palavras de ódio, tá? E as moléculas que foram submetidas a palavras de ódio, elas ficaram totalmente dispersadas. Mas as que foram submetidas a palavras, né, de amor, de carinho, de gratidão, elas ficaram unidas, tá? Elas ficaram juntas. Isso foi maravilhoso. Então, o que é que a gente aprende com isso? Como tudo é vibração, tudo é energia, o nosso corpo também se comporta igual às moléculas de água. Então, sabe aquela música de sofrência? Sabe aquele rock pesado? Sabe aquele funk, né, que só fala coisa pesada mesmo? Pois é, ele desalinha nossas moléculas, né, nossas células, desalinha também os nossos chakras, tá? E é um pouco trabalhoso para você equilibrar os seus chakras, né? Então, você precisa meditar, você precisa ter um cuidado com a sua saúde, né? Você precisa cuidar do que você ouve, do que você assiste. Principalmente também do que você assiste. A televisão tem muito conteúdo, né? Que passa
ali conteúdos que reprogramam a sua mente de uma forma negativa, principalmente para o medo, tá? E isso é muito importante, que você cuide da sua saúde mental também. Primeiro porque se você não cuidar dos seus pensamentos, daquilo que você assiste, você vai estar inserindo lixo, tá? E aí, consequentemente, o seu corpo adoece. Então, é muito importante que vocês comecem a ter essa consciência. Bom, voltando a RH. Depois de você pedir, de você passar por todo esse processo, é importante que você tenha foco. É importante que você não desista. E se porventura você se sentir com uma catástrofe muito difícil, você pode pedir ajuda espiritual para o professor Hélio, tá? Que ele manda. E aí fica mais leve o processo. É importante que você busque grupos, né, de ressonantes para que possa ajudar você nesse processo de motivação, tá? Então tem vários grupos no Facebook, tem grupos no WhatsApp, bom, no Telegram eu não sei, tá? Mas eu sei que no Facebook tem e no WhatsApp também tem. E que vai ajudar você nesse processo de conhecimento, de expansão e principalmente de força, porque os depoimentos das outras pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você te ajuda a permanecer firme, te ajuda a continuar e a não desistir, tá? E é muito importante que você comece a fazer exercícios, ter uma alimentação saudável para que os seus hormônios estejam fortalecidos, sejam os hormônios de dopamina, serotonina, eu esqueci o outro hormônio, o nome do outro hormônio, gente, que são os conhecidos como os hormônios da alegria, da felicidade. Então, por exemplo, a águia, só o arquétipo da águia, ela gera dopamina, né? E leva ali a sua dopamina a um nível extremo, que vai te ajudar a motivar, a fazer as suas coisas acontecerem. Mas aí você bota um arquétipo da águia para você olhar, gerou dopamina em você, e você foi lá, botou o pé no freio e não fez absolutamente nada. Ficou deitadinho na sua cama o dia inteiro, né? Não leu um livro, não ajudou ninguém. E aí aquilo ali vai gerar sombra, vai gerar antimatéria. E sombra gera o quê? Tristeza, tá? Gera muita coisa negativa. E aí você não entende por que é que você não consegue criar, porque não vem dinheiro, porque não vem as coisas, porque aqueles arquétipos que você pediu. Então, muito cuidado com o que você pede. Você pediu um arquétipo de movimento, você está disposto a se movimentar? Você está disposto realmente a correr atrás, né? A acompanhar aquela energia daquele arquétipo? Porque se você não estiver, aquela energia está gerando libido em você. E aí aquilo vai ser, se você não usar essa energia criativa que é o libido, que tanto é direcionada para o sexo, quanto direcionada para a criatividade, né? O libido é a força universal que move o mundo, né? Assim, de certa forma, você vai estar gerando ansiedade, tristeza, ressentimento e tudo mais, porque você está indo contra, né? A mesma coisa é você nadar contra a maré. Você vai se esforçar e aquilo ali tá vindo. Então, aí você vai ter que trabalhar também os seus aspectos sombras. Tá bom, gente? Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre. Eu acho que eu me prolonguei muito, porque estamos chegando a 30 minutos. Mas se você tiver alguma dúvida, você escreve aqui nos comentários, que eu voltarei e gravarei outros vídeos explicando melhor, tá? Então, esse é um pouquinho explicando como você pode fazer RH e o que é RH. Tá bom, meus amores? Muita luz, muita paz no seu caminho e que você alcance os seus sonhos, né? E que você possa utilizar essa ferramenta maravilhosa de expansão e que realmente ilumina a nossa vida. Beijos!